Bom, então estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus, da espiritualidade superior, para a gente poder começar mais um estudo do NEP, né? Dessa vez a segunda parte já, o nosso querido dever de casa, de um tema que nos leva já para a parte final da missão do Cristo, que é a entrada triunfal em Jerusalém. Então, hoje a gente vai ver 5 textos, certo? 5 textos, que são os comentários espirituais dessa passagem. Então, tem textos de Emmanuel, textos de Humberto Campos, textos do Pastorino, que é um texto difícil, mas vai ser bem legal. Então, a ideia é a gente trazer, cada um trazer o seu olhar, o seu entendimento, em alguns minutinhos, dá mais ou menos 15 minutos para cada grupo, e a gente fazer umas considerações que tenham a ver também com a nossa vida, né? O que aquele texto trouxe para a nossa experiência cotidiana, assim. Eu estou passando por uma situação na minha vida que eu me vi nesse texto, o texto me ajudou a entender, enfim, né? Ou como a gente está vendo ainda Jesus, esperando esse ser mais político e poderoso, que vai me dar uma prosperidade material. Será que Jesus é assim para mim, né? Ou será que eu já vejo o Cristo no seu aspecto mais espiritual? É um texto que mexe com as nossas percepções do próprio Cristo. Então, por isso é muito importante. A gente vai fazer a prece inicial. Eu pergunto se Israel tem alguém para indicar, né? Enquanto Paulo Yocanã não chega, Israel, você vai ser o nosso condutor, certo? Então, fique à vontade para fazer a condução do estudo e eu passo o bastão para você. Então, aproveita, faz o presencial e já que está com a locução, você faz a prece. Eu mesmo fazer a prece? Isso. Ok. Então vamos procurar serenar os nossos pensamentos, desligar um pouquinho as nossas atenções da correria do dia a dia, das preocupações que a gente tem na família, em casa, no trabalho, no estudo. Vamos procurar concentrar nossa atenção e nossa respiração e aproveitar esses minutos que nós temos toda semana para abastecer o nosso coração com os ensinos do Cristo e também apertar os nossos laços de fraternidade e de amor cristão. Amigo Jesus, nosso mestre, nosso irmão, aqui nos reunimos mais uma vez em teu nome para estudar o teu Evangelho à luz do Espiritismo e para consolar os nossos corações aflitos, as nossas consciências muitas vezes perturbadas e auxiliar também os irmãos invisíveis que nos acompanham, que precisam desse lenitivo que é tão importante e que vem com as energias criadas em reuniões como essa. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos mais uma lição do teu ensino e ajuda-nos também, sobretudo, a sentir dentro de nós a importância de vivermos pelo amor, para o amor e por amor, nesse mundo tão carente de compaixão, de fraternidade e de empatia pelo próximo. Abençoa os que não puderam estar presentes aqui hoje e nos protege durante esses minutos para que a gente possa alcançar os objetivos dessa reunião. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Sim, sim. Ok. Israel, meu amigo, diga aí. Então, vamos lá ao nosso estudo e vamos dar início a... Temos aí as perícopes, que são os 4 evangelistas. Vamos só ler a passagem. Eu não sei, até uma orientação. O que vocês acham disso? Eu ler só Mateus ou lemos toda só de passagem rápida? Daí a gente dividiu um vídeo que era para colocar no primeiro estudo lá. A gente colocou nesse segundo para não sobrecarregar, que estava muito conteúdo para o primeiro. E para a gente já entrar no clima dessa passagem aí com esses comentários aí do René Pitts. Ok, Israel, devido ao tempo, como a gente teve um atraso hoje, eu recomendaria que a gente lesse só Mateus e já passasse para o vídeo, se você achar Isso. Legal. Positivo. Pronto, então vamos lá. Mateus 21, capítulo 1, versículo 11, entrada do Messias em Jerusalém.
E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um filhote com ela. Após soltar, conduzi-os a mim. E se alguém vos disser algo, direis que o Senhor tem necessidade deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, brando e montando, em um jumento, em um filhote, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo o que Jesus lhes ordenara, conduziram a jumenta e o filhote. Puseram sobre ele as vestes e sentou-se em cima deles. A numerosa turba estendeu as suas vestes no caminho. E as turbas que iam à frente e as que o seguiam gritavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ao entrar em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? As turbas diziam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Então aí a perícope, como foi escrita por Mateus, a gente tem um relato também em Marcos e Lucas e em João. Nós discutimos já semana passada as diferenças de um para o outro, né? Mas basicamente essa mesma cena de Jesus saindo de Betânia, depois de ter ressuscitado Lázaro, e já tem uma fama assim gigantesca e entrando em Jerusalém para a parte final da sua missão. Israel, você disse que tem um vídeo, né? Esse vídeo está aqui no link, nos slides. Eu posso fazer uma pergunta? Ou agora não é hora de Não, pergunta? pode. Israel? João, aqui tá, pelo que eu vi aqui, é Ismael falando. Certo. Pelo que eu vi, tá oculto, né? Aí se você abrir o arquivo. Ah, tá. Eu Beleza. acho que isso é um slide antigo. Não, eu baixei agora. Acho que eles juntam, jura que É, é a mesma porque versão. junto- Está oculto aí. Beleza, eu vou abrir aqui. É que na verdade tinha ficado na primeira parte. Ele está oculta, oculto. E eu só realoquei ela para essa segunda parte dos slides e permaneceu oculta, eu não percebi. Por que nos oculta aí? Gente, eu não estou conseguindo desocultar, certo? Mas Dá eu pra vou. copiar? Você clica um botão direito em cima em cima do slide. Eu vou colocar aqui no bate-papo. Reexibir. Eu vou colocar no bate-papo aqui o link do vídeo, tá aí para vocês. Vou fechar o áudio aqui para a gente poder assistir, beleza? E vocês já podem assistindo por aí. Câmbio, até mais. Então a gente vai ver o vídeo. Ô, João, Sim. por que eles falam assim, não sei o que, Davi? Quem é esse Davi? A gente viu, não foi um rei, não foi um rei antigo? Era um rei. Foi um rei dos judeus. Que juntou todo mundo. Que juntou todo mundo, criou Jerusalém, tudo. Isso foi bem importante. Muito famoso. E Aí a o Jesus, ele era um profeta? Ele fala, o profeta é Jesus, a frase da turma. Ele era um profeta? Como todos os outros, o profeta é um enviado de Deus. Foi o maior dos profetas, né? Mas foi sim. Eu pergunto porque eu sou bem... Sim, mas... Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 1. Quando aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Qualquer Betfagé, enviado de Deus é um ao profeta. Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento,
num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Jesus chega em Jerusalém e não apenas ele sabe que caminha em direção ao Calvário, à cruz e à morte, isto é, ele não tem apenas uma visão de futuro, mas não é ele o único a saber de sua morte. Zacarias, o profeta, escreveu a sua profecia aproximadamente 500 anos antes desse dia em que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Jesus cumpre essa profecia. A vida de Jesus, a morte de Jesus, não são realidades que estiveram sujeitas às contingências e às configurações de uma articulação social, histórica, cultural. Não é que, por alguma razão ou outra, Roma estava no poder, por alguma outra razão, a nação de Israel era uma colônia romana. Jesus nasceu ali como poderia ter nascido em qualquer outro tempo. Jesus viveu do jeito que viveu e morreu do jeito que morreu, mas poderia ter sido diferente. Não. A Bíblia Sagrada está dizendo que a vida de Jesus obedece um script perfeito, escrito desde antes da fundação do mundo. Aqui, Zacarias está profetizando: o rei chegará a Sião montado num jumento. Jesus entra em Jerusalém como filho de Davi, como o rei, como o Messias de Israel, montado num jumento, cumprindo uma profecia que foi feita com 500 anos de antecedência. Jesus é uma figura singular. Jesus é um rei de uma ordem diferente. Jesus é um rei que tem um trono e esse trono é um jumentinho, mas ele é um rei. É um rei sobre todo o universo. É uma pessoa singular, com uma vida singular, com uma morte singular e que ressuscita ao terceiro dia para assumir o comando do reino do seu Pai Celestial. A minha oração é que eu tenha discernimento espiritual, que Deus mesmo me abra os olhos e o entendimento para perceber essa singularidade da pessoa de Jesus e a maneira como em sua vida as peças de um quebra-cabeça se encaixam, fazendo com que não apenas todo o universo tenha sentido, mas que a minha própria vida nesse universo encontre o seu verdadeiro significado. Eu peço a Deus que me dê esses olhos para ver a Jesus e vendo, ver a mim mesmo e com Ele todas as coisas. Eu convido você também a fazer essa mesma oração. O nome dele é Gostoso. René Kivitz. Ele tem uma série, Talmidim. Talmidim em hebraico significa discípulos. Nós somos os Talmidim de Jesus, discípulos. E ele é protestante. Ele é um cara muito legal. A gente de vez em quando traz vídeos dele aqui. Muito bom. Nossa, muito bom. Ele é muito bom. E aí, pessoal? Já viram o vídeo? Tudo certinho? Eu vou fazer um breve comentário, até pelo tempo, né? Hoje a gente vai ter que fazer aí 10 minutos para cada grupo. Um breve comentário. E aí eu já passo para vocês também falarem um pouquinho do vídeo e a gente já passar para os grupos, certo? O Kivitz, ele fala bem da questão do planejamento espiritual, né? Que não foi casual, não foi por acaso, tudo que aconteceu na vida do Cristo. Havia uma profecia, quando ele fala de Isaías, aí, de cerca de 500 anos, a gente fala 600 antes de Cristo, e outros profetas também escreveram sobre, falaram sobre a vinda desse Messias, descendente de Davi. Davi é mais antigo que Davi, é cerca de 900 anos antes de Cristo. Então foi um rei que teve vários filhos, o mais famoso Salomão, que foi um homem de grande sabedoria, escreveu muitos textos, e Davi unificou aquele grupo, criou Jerusalém, enfim, deu ao povo um status assim de nação, e ele foi de fato rei mesmo. E as profecias diziam que o Messias seria descendente de Davi, na linhagem, né? Então Jesus é um descendente. Davi foi tataravô de Jesus. Se a gente for fazer a recontagem genealógica, né, na árvore genealógica de Jesus, já vai chegar em Davi. É isso que os evangelistas falam no começo.
Então, o importante é mostrar que existe um planejamento. E a gente fez isso na obra Caminho da Luz de Emmanuel. E René Kivitz falou, antes que o mundo fosse feito, já tinha esse planejamento. Emmanuel diz a mesma coisa. Há mais de 4 bilhões de anos, como a ciência diz, quando a Terra foi formada, Jesus já era um espírito puro e, segundo Emmanuel, ele foi o espírito responsável por construir o planeta Terra. Veja, ele já era um espírito puro e recebeu de Deus a missão de construir mesmo, como um arquiteto e engenheiro sideral. Ele pegou o fluido cósmico que a gente estudou no EGE, né, essa matéria invisível, sutil, e junto com a equipe espiritual dele, ele criou o planeta Terra, literalmente ele criou o planeta. E milênios ou bilhões de anos depois, ele recebe um grupo de espíritos vindo de outra região do universo, são os exilados de Capela, recebe esse grupo, e dentro desse grupo está o povo judeu. E ele recebe amorosamente para educar o povo, e ele faz um programa pedagógico, lançando missionários, como foram os profetas, tanto em Israel como na Índia, na China, na Grécia, que anunciavam a vinda dele. E ele vem no tempo certo. Então está tudo programado. Jesus controla o planeta, né, em todos os sentidos, não só o sentido geológico, atmosférico, etc., mas também a evolução da humanidade. Certo? Então, na visão espírita, a gente não está girando aqui na Terra, em torno do Sol, ao Deus dará. Existe um comandante dessa nave, que é a Terra, e o comandante é Jesus. Essa é a visão do Emmanuel, e o Kivitz também fala a mesma coisa. Aí eu abro para comentários do pessoal da internet, o pessoal aqui no presencial, sobre o vídeo, né? O que é que chamou mais a atenção nesse vídeo do René Kivitz? Para a gente poder passar para os slides. Alguém quer falar, gente? Fiquem à vontade. Acho que ele deixa bem claro, olha, o legal que... Só próximo. Tudo bem. Me chamou a atenção o modo como ele coloca e deixa bem claro que não foi uma casualidade, né? Isso é o que mais marca, eu acho, isso tudo. Porque eu lendo os textos, eu até pensei assim, falei, meu Deus, mas isso estava acontecendo, isso eu pensei ontem comigo. Estava acontecendo porque tinha uma articulação política por trás, eles estavam temerosos desse Jesus entrando lá. Também tinha isso, mas não era isso só, né? Tinha mais. Tinha mais. Alguém na internet quer comentar ou a gente já pode passar para os textos do dever de casa? Israel, alguma coisa? Israel? Deixa eu ver ali. Quer comentar alguma coisa, Paulo? Eu acho interessante que a hora que estava falando assim sobre a passagem em si, me veio em mente assim, esses elementos, né, fragmentados também, dentro dessa epopeia humana, essa jornada espiritual nossa, né, nesse plano de provas e expiações, onde Jesus veio num marco, né, onde já tinha o planejamento no plano espiritual. Ele vinha exemplificar, na verdade, o amor, né, e, na verdade, trazer para esses espíritos que estagiam aqui em nosso orbe o entendimento, vamos dizer assim, Cortou um pouquinho o teu áudio aqui, Israel. Tu fechou? Acho que tu tá sem microfone, não é? Israel, você fechou o áudio. Foi ele que fechou. Não, mas eu digo a gente tá sem microfone também, que você tinha tirado antes. Sim. Israel, teu áudio fechou. Já terminou o comentário ou beleza? Deu problema lá depois. Tá. Beleza, ok. Então vamos seguir aqui nos slides, certo? A gente segue nos slides. Oh, meu Deus. Ok, vamos seguir nos slides. E aí, vamos ver aqui o primeiro grupo. Como é que tá aqui? Primeiro grupo, comentários espirituais. Primeiro grupo é um texto de Kardec do livro A Gênese, capítulo 15, item 5.
está com o André e Diego. O Diego mandou uma mensagem aqui para a gente no WhatsApp, mas André, fique à vontade aí para comentar, né? São 3 slides. André? Prof, eu gostaria de sugerir, eu sugiro que você escuta primeiro áudio, Diego, porque a mensagem é muito curta. Então corre o risco de tudo que eu falar esteja contido na mensagem dele. E aí ele vai ter sido o trabalho em mão, mandar o áudio. Mas Tá. foi o áudio dele. Tá certo, eu vou dar o play aqui. Olá pessoal, inicialmente pedir desculpa por não estar presente, tive problemas aqui com os experimentos do mestrado, aí tive que refazer tudo, mas enfim, tô aqui na luta e deixo aqui minhas contribuições a respeito do texto de Kardec. O texto, na verdade, é um texto bem recorrente, a gente já viu ele em outros momentos, porque é um trecho que fala sobre dupla vista e a capacidade de leitura dos pensamentos, né? E aí Kardec, ele vai pegar e vai analisar várias perícopes. Ele não vai analisar só essa da entrada em Jerusalém. Ele vai, no caso, ver também a questão do chamamento de Pedro, e algumas outras passagens em que Jesus sabia exatamente o que a pessoa estava pensando, ou que Jesus foi capaz de prever o que estava acontecendo. Então ele vai pegar mais especificamente a presciência de Jesus, a capacidade dele saber que haveria um jumentinho junto com o seu filhote, uma jumenta e o jumentinho, né, amarrados num determinado canto. E ele sabia também que se eles pedissem com aquelas palavras para os donos do jumento, eles iriam deixar, né? Então a gente vê aí todo o mecanismo, né, da espiritualidade agindo por trás para fazer com que nos mínimos detalhes Jesus pudesse demonstrar a sua missão, né? E de fato cumprir aquilo que havia sido escrito, né, para meio que comunicar isso diretamente aos judeus. Então é um texto simples, né, não tem muita coisa complicada. Ele vai falar sobre a questão dos fluidos, né, e ele tem uma frase interessante também, que eu acho que está no segundo slide, que é sobre a questão de como a gente não se surpreenderia desses fenômenos se notasse o quanto tudo está conectado, né? Pelos pensamentos, em nós, a natureza, e assim termos essa capacidade potencial também de ter ciência ou pré-ciência das coisas e dos eventos, né? E aí tem um terceiro slide, só para descontrair, do jumentinho. O jumentinho é um bichinho muito fofinho, e eu acho que é isso, pessoal. Um abraço, bom estudo, e uma pena não estar aí presente. Ok, pessoal, mensagem de Diego realmente muito sintética, né? Esse finalzinho, super momento fofura do Neto, com o jumentinho aí passeando pela relva, cheirando as flores. E o texto de Kardec realmente, a Gênese, né? Fazendo um parênteses antes de André falar, é um livro de Kardec. O livro se chama A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, certo? Foi a última obra que Kardec escreveu. É uma obra que passou por algumas revisões nesse último ano, porque comemorou 160 anos de publicação, e a gente viu que na quinta edição tinha algumas coisas modificadas, enfim. Recomendo se a gente ler a primeira edição, isso é toda uma história para se contar, mas assim, é um livro que vai falar muito sobre a criação, a Gênese, a criação do universo. E no final ele fala de como Jesus conseguia fazer as curas que ele fazia, como Jesus fazia aquilo, são os milagres, e as predições, esses momentos que Jesus fala de coisas do futuro e ele acerta. Como é que Jesus conseguia acertar? Que poderes Jesus tinha para fazer previsões tão acertadas, né? Como o Diego comentou, a faculdade básica da dupla vista, que é você conseguir ver além em termos de espaço e de tempo. Então Jesus tinha condições de ver além em termos de espaço e de tempo. Ele sabia o que estava ali a 5 km de distância dele, como também a 50 anos de distância dele. Certo? A dupla vista permite que você tenha
essa extrapolação dos limites do espaço e do tempo convencional. Paulo falou que são 150 anos da Gênesis, não 160, porque é tanta coisa. André, amigo, fique à vontade aí para você fazer seus comentários. Eu só gostaria de destacar que Kardec diz que o estado normal de Jesus era dupla vista. Isso é algo muito interessante, né? Toda hora ele estava vendo assim, tipo X-Men. Que esse assunto, a dupla vista ou segunda vista, está abordado no livro dos Espíritos, que é nosso livro 4, no capítulo, no livro 2, do Mundo dos Espíritos, né? E tem a notação da alma. Tem uma que vocês pedem sobre esse assunto lá, ele vai falar, né? Que é um estado um pouco mais avançado que o sonambulismo, que fica mais direto. Apenas isso, o resto que ele já falou. Ok. Paulo, Israel, querem fazer algum comentário? João? Tá me ouvindo? Oi, Paulo. Pode falar, amigo. Não, só para essa questão que o André colocou agora, né? Que Kardec traz. Vai ser meu carinho, né? E o estado normal de Jesus. Fico me lembrando sempre. À dupla vista, né? Isso é muito interessante para a gente perceber que Jesus ele tinha um controle total das situações, né? Então ele sabia quem estava vindo, o que estava acontecendo, ele tinha uma visão, vamos imaginar assim, 360 graus, né? E a distância, enfim, então ele tinha esse controle do que estava. Aí fica fácil fazer as coisas, né? O cara com X-Men, tô vendo tudo. Ter as estratégias, né? Às vezes até as fugas, enfim, né? Situações em que ele consegue sempre se sair muito bem. Eu acho que é devido a isso. Câmbio. Ok, Paulo, muito bom. É o estado natural dele, né? Estado natural, lembrando sempre. A gente aqui, alguns médiuns, por alguns momentos, tem esse estado de dupla vista, mas como já disse, momentâneo, né? Não é o estado natural. Vamos lá para o segundo grupo, que vai falar justamente do texto do Carlos Pastorino, né? Que é um texto denso. Pastorino, lembrando sempre, foi um grande pesquisador bíblico, conhecia as línguas antigas, se formou em teologia e depois veio para o Brasil, depois da Itália e se engajou no movimento espírita lá no Rio de Janeiro e deixou essa coleção fantástica da sabedoria do Evangelho. Então a dupla é Alexandre e Michele. Quem começa? Boa noite, Eu não estou vendo Michele online. É que a Michele está presente. Michele está aqui na sala. Gente. Oi, Michele. Deu Michele, você quer começar? Não, deixa para você. Fala agora. Eu prefiro que você comece porque eu estou literalmente começando no grupo. Não, tá bom, Michele. Todo mundo, quando se trata de evangelho, está sempre começando e recomeçando. Pode ir, Alexandre. Então, gente, como o João já introduziu aí, Pastorino é dono de uma cultura invejável, conhece profundamente mesmo o Evangelho e, enfim, qualquer passagem que ele venha comentar enriquece muito a gente. Então, nesse texto aqui, ele começa fazendo uma introdução das circunstâncias da chegada de Jesus, cidades pelas quais Jesus percorre, cita o nome de Betfagé, que inclusive faz questão de dizer, né, Campo dos Figos Verdes. Esse aqui, não lembro bem aqui, não estou com o texto agora na minha frente. Mas enfim, ele tem um panorama dessa chegada de Jesus. Cita Mateus está se referindo também à profecia sobre essa chegada, quando diz a filha de Sião, e cita também Zacarias, quando Zacarias se refere, como o pastor Ed René Kivitz falou aí, da circunstância de Jesus entrar num jumentinho, uma profecia que foi dita lá 500 anos atrás, e Jesus faz questão de cumprir esse script. Ele não está sujeito a nenhuma circunstância, mas faz questão de deixar claro a todo momento
que é ele, aquele Salvador que eles estavam esperando há tanto tempo. Ele cumpre as profecias não porque está sujeito a elas, mas para ajudar no entendimento dos leigos, que somos todos nós, a perceber que aquele é o verdadeiro Salvador. Aquilo ali é o consolo de Jerusalém, que está se dirigindo naquele momento ali, sem ter um holocausto. O Chorinho usa aqui para o sacerdote vítima, que se dirige ao holocausto. Estou vendo essa palavra holocausto aqui com curiosidade no dicionário aqui. Ele diz que a Septuaginta usa essa palavra para traduzir o termo hebraico olar, que significa trazido a Deus. Então, Jesus, nesses momentos finais, pega em holocausto, na verdade está sendo trazido a Deus, porque ele estava nos momentos finais de sua passagem entre nós aqui, e vai em holocausto, mas nesse sentido bonito aqui, de que ele estava sendo trazido a Deus para o seu retorno ao lugar de que ele se afastou muito brevemente para nos salvar, para nos dar uma orientação. Mas o curioso é que após toda essa introdução de Pastorino, a circunstância da chegada, a profecia, o jumentinho que estava livre, nunca tinha tido sobre ele nenhum jugo, nenhum trabalho forçado, era um animal que representava ali. Jesus montado sobre aquele animal significava a espiritualidade dominando a parte animal, liberto de toda vaidade, de todo desejo de egoísmo, de orgulho. E aí, Pastorino continuando a introduzir aquelas pessoas, aquela festa espiritual, uma festa que inclusive se dava do plano superior para o plano inferior, ou do espiritual para o carnal, para aqueles irmãos encarnados, porque Pastorino comenta aqui que os fariseus chegam para Jesus e dizem: Oestos, modera-os. E Jesus disse que não, porque se ele calasse o povo, até as pedras falariam, indicando que aquilo era uma festa que vinha, uma comemoração que vinha de cima para baixo, e que não dependia de ninguém ali não. Mas é claro, como criaturas falhas, ainda imperfeitas, caminhando para estudar, para se aproximar cada vez mais de Jesus, do Evangelho, de uma mensagem de renovação, aquelas criaturas também deturparam aquele momento. Eles esperavam sim um Salvador. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Está lá no Salmo de Isaías, um dos Salmos, perdão. E aí a gente conseguiu deturpar essa entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, porque ali estava chegando um rei de natureza espiritual. Era uma mensagem de natureza totalmente espiritual. E aí Pastorino vai finalizar esse comentário frisando justamente isso aí, as vaidades de que Jesus estava já despido. Né? Ele diz aqui numa parte do trecho, por exemplo, as demonstrações de entusiasmo provocam a queda daqueles que vivem ainda voltados para fora, o que não era o caso de Jesus, é claro, a gente sabe. A procurar com os olhos a aprovação dos homens e a buscar o maior número de seguidores. E aqui é importante o que Pastorino diz aqui, olha, trata-se de uma das provações mais árduas e difíceis de vencer. Os elogios embriagam mais que o vinho, dão mais vertigem que as alturas e jogam no abismo mais rápido que as avalanches. Aí a gente tem os nossos médiuns. É um exemplo clássico na doutrina espírita. Né? O médium, quando começa a achar que todo aquele conteúdo espiritual que flui através dele é devido à própria grandeza dele, isso até um médium que se encanta, que se exalta perante os irmãos da casa espírita. Então Jesus, com essa mensagem aí de simplicidade, de espírito, de toda vaidade, também, como tudo que ele fez, né? Deixa essa mensagem que se prolonga até os dias de hoje aí, para a gente se despedir de toda vaidade. É na casa espírita, é na hora que tiver como palestrante, é na hora que tiver servindo a refeição lá para os necessitados, é na hora de dirigir um trabalho, é em qualquer circunstância, seja no lar, no trabalho, que a gente se dispa verdadeiramente de toda vaidade, porque esse alerta que o Pastorino nos traz, dizendo que trata-se de uma das provações mais árduas, realmente é verdade. E ele diz ainda, gente, que ainda sobre as vaidades, que são Pastorino, a gente conscientemente, inconscientemente, e eu puxei da palavra inconscientemente, a gente consegue derrubar qualquer criatura através de uma coisa que a gente costuma até fazer como uma expressão de amizade, de carinho.
que é a arma do elogio. Elogio é bom, é gostoso, é até digno, digno não, mas como é que pode dizer assim, se indica que você elogia o outro por um trabalho bem feito, por uma conquista realizada. Mas, gente, será que aquela criatura está preparada para receber o seu elogio, o meu, o de João, o de Michele, tá bom? Porque receber um elogio é uma coisa, mas passar a depender dos elogios, aí vem a queda. E Pastorino, nesse finalzinho aí do texto dele, ele fez isso, que Jesus, é claro, estava despido dessas vaidades, mas deixa esse alerta para a gente. Enquanto estudiosos aqui, viu, Michele? Tu disse assim, eu estou iniciando aqui, para mim, cada perícope é um verdadeiro recomeço. É como se eu estivesse partindo do zero, porque a gente se abre aqui na esperança de conseguir alguma luz, algum entendimentozinho para acordar no dia de amanhã um pouquinho melhor. O que a gente já estudou, ótimo. São sementes que ainda nem floresceram, pelo menos no meu coração. E você certamente já tem muita coisa boa aí florescendo. Mas é sempre uma novidade. E essa vaidade, esse engrandecer-se, porque a gente já estudou X passagens e fulano ainda não estudou nenhuma, está iniciando. Isso realmente, olha, foi bom esse seu comentário, porque cai bem na mensagem do Pastorino. Então fica aí essa minha visão da passagem do Pastorino, né? A gente se despide dessas vaidades de conhecimento, principalmente acerca do Evangelho. Era isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Alexandre. Michele, vou comentar o slide. Não sei se ele comentou exatamente o slide, né? No slide eu no caso estava vendo os detalhes, porque eu achei primeiro o texto muito difícil. Sim. E eu comecei a me aprofundar nele, mas não estava entendendo um entra e sai, ele coloca as palavras e tira, estava meio boiando. Mas aí eu entendi que a festa popular era uma coisa que mesmo que ninguém quisesse, mesmo que mandasse calar, ia continuar tendo, né? Não ia ter o que fazer. Isso me chamou bastante atenção. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que ele põe os detalhes que nunca Jesus tinha sido montado em nada, nunca ninguém viu, nenhum animal. Isso me chamou muita atenção, porque, poxa vida, ele caminhava muito, né? Isso são detalhes que eu mesma eu não sou conhecedora do Evangelho. E assim, como você falou muito, para a gente olhar para dentro, né? O que esse texto está trazendo para a gente? Me deixou muito a se pensar, que foi uma coisa que o Alexandre comentou agora, sobre o caso dos elogios, né? Então, aquela turba toda aquela multidão, e osando, e glorificando, porque ele é o profeta, porque ele é Deus, que ele é Jesus, ele é tudo, foi justamente aqueles que elogiaram, não sei o que, foram os que foram lá e ajudaram a matá-lo. E isso muito nos cai pra gente no dia de hoje. Porque é bem isso, né? Quem é que te elogia? O que é que ele te traz, né? E porque eu estou muito vivendo um momento assim de falsos profetas. E acho que é bem isso. A gente tem que tomar um cuidado hoje, porque hoje com o advento de muita informação... Fake news. Isso. Né? E fora outras coisas assim... Às vezes, no meu entendimento, o meu coração é de uma maneira e às vezes a pessoa percebe e acaba me ludibriando até que eu caio numa teia, me elogiando e tal. Então isso valeu muito para que eu entendesse que o buraco é bem mais embaixo. Entendeu? Então, ó, você acorda. E eu achei, o que eu tô adorando é os detalhes, os que tá vindo, que são coisas que a gente não vê, né? A gente não tem. Tô apaixonada. Numa leitura assim rasa, que a gente geralmente faz, a gente não consegue perceber o que a gente está percebendo aqui no NEP, né? E como o Alexandre falou, cada perícope é um aprendizado novo. E a gente vai acumulando os conhecimentos. Gente, devido ao tempo, né? A gente precisa hoje ser um pouquinho mais rápido, né? Eu pergunto se Paulo, rapidamente, ou Israel teriam mais algum comentário a fazer. Senão, a gente já poderia passar para o terceiro texto. Alguma coisa, Paulo, Israel? João, assim, eu acho que o grupo tocou das questões assim, principais em relação à vaidade, né, os elogios, mas eu queria só dizer para
para a Michele, que ela foi batizada com o batismo de fogo, né? Porque pastorino, ele é normalmente aquele que o pessoal tem mais receio, porque ele é bastante profundo, né? O João falou já da sua cultura, ele faz algumas viagens de vez em quando, enfim, né? Mas se você está batizado, agora você pode pegar qualquer coisa sem medo de ser feliz, viu? É isso aí, companheiro. Vamos lá. Eu só na resenha nos bate-papo. Por isso que eu não. Se você for olhar bate-papo, eu vejo só o que você escreve, mas não dá para responder não. Diego tem essa grande habilidade de fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho essa habilidade. Mestrado, né? Então eu fico... E mestrado junto, né? Ele é um homem cosmopolita, assim, é uma pessoa extraordinária. Vamos lá, o terceiro grupo está com Júlia e João, eu. A gente pegou um texto muito bonito de Humberto de Campos, né? Ou também chamado de Irmão X. A gente sabe daquela polêmica que teve com a família do Humberto de Campos, que foi um escritor maranhense, muito famoso no Brasil, e quando o Chico começou a escrever Humberto de Campos, a família queria direitos autorais e teve que botar Irmão X para poder as obras virem à luz e o Espiritismo não tem que estar pagando direito autoral a ninguém. Então, o texto fala da lição em Jerusalém, né? Conversando com Júlia, ela escolheu um primeiro trecho, lembrando sempre que as narrações de Humberto de Campos são histórias, né? É muito, muito gostoso você ler o texto dele, de Amélia Rodrigues, porque ele vai levando você a entrar naquela atmosfera, ele vai descrevendo tudo até chegar na parte da lição moral. Então, Júlia pegou esse trecho inicial, que vai contar um pouquinho de como era a aspiração do povo. Depois tem um momento no texto que tem diálogos, eu vou falar assim brevemente, Júlia também pode falar sobre alguns discípulos respondendo a alguns fariseus, que queriam saber, e aí, ele vai se mostrar ou não vai? Qual é a dele? Ele veio para quê? E os discípulos respondem, eles saem super chateados com a resposta dos discípulos, assim, é um balde de água fria, e no final Humberto de Campos vai trazer a lição, que é justamente que Jesus dá a Jerusalém, que é a lição da humildade. Mas aí, Júlia, se você quiser começar por esse trechinho que você escolheu, certo? Fica à vontade, assim, para falar, e aí partilhar com o pessoal que você conseguiu pegar. Tá certo. Boa noite. A gente ficou com esse textinho do Humberto de Campos, em que ele realmente contava a história como Marcos e Mateus fizeram, né? Narrando. Só que ele narra com um pouquinho de informação a mais, né? Isso. E aí eu escolhi esse trechinho que fala justamente um pouco do que o povo de Jerusalém aspirava. Eu queria só ler a primeira partezinha que eu selecionei ali, que ele exemplifica bem o que esse pessoal de Jerusalém estava querendo. O povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Não seria tempo da redenção de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações. E aí, com esse trechinho, a gente consegue entender que o povo realmente, além de ser um povo prometido, ser um povo que já tinha conhecimento de várias... como é que fala? Quando os profetas antigos... Revelações, né? Revelações de Deus, conhecimento das leis, assim... Era como das profecias. Profecias, pronto, exatamente essa palavra, desculpa. Eles sabiam tudo isso. O povo já estava ciente dessas profecias e já estava meio que esgotado, né? Esperando muito por esse momento chegar. Só promessa e nada, né? Exatamente, só que assim como a gente olha os textos rapidamente e interpreta de uma forma, aí o Humberto de Campos deixa claro que o povo judeu tinha interpretado de uma forma mais material. Né? Eles esperavam um rei que os libertasse, que libertasse a cidade, mas de uma forma muito de conquista, né? Não a liberdade que Jesus estava realmente aspirando. E aí a lição que eu pude entender foi justamente de que não julgar, né, o povo naquela época, porque até hoje a gente ainda faz o mesmo, de não compreender a grandeza de Jesus, né? Imagina o povo querendo um rei
Mas imagina a situação de Jesus, que tinha essa dupla vista, que enxergava toda uma caminhada ainda, toda uma missão. Como é que Jesus ia se reservar o mínimo tempo que fosse para conquistar uma cidade, né? E aí João vai mostrar a próxima parte, que é justamente o descontentamento, né? Essa quebra de realidade que eles tiveram. Bom, exatamente. Aí Humberto vai narrar, né, toda essa expectativa. Ele vai dizer o que a gente já comentou aqui, que Jesus vinha numa caminhada, depois eu passo, de um grupo numeroso a partir de Betânia, desde a questão da ressurreição de Lázaro. Muita gente estava impressionada com isso. Humberto Campos vai dizer, nem mesmo Moisés fez um prodígio tão grandioso que foi ressuscitar alguém. Então, depois que Jesus ressuscita Lázaro, o pessoal disse, esse é o cara. Ninguém tinha feito isso. Então, assim, já tinha dado todos os sinais de que ele era o Messias. Então, ficou todo mundo empolgado, né? O povão, como se diz, e também os doutores em Jerusalém, que viram nisso algo de espetacular, e como sempre, eles eram muito mais ligados à análise fria racional, foram para junto dos discípulos. Humberto Campos vai dizer que Jesus, quando estava vendo o povo gritando, né? Salve o rei de Israel, salve o filho de Davi, que é Osana, né? Viva, viva! Jesus sorria de forma melancólica, era um sorriso triste. Não era um sorriso de alegria, porque ele sabia que aquele pessoal estava iludido, que dentro em pouco ele ia mostrar qual era a verdadeira missão dele do ponto de vista de libertação. Que libertação ele vinha trazer? Aquela libertação do nosso egoísmo, do nosso orgulho, não libertação só de Roma, né? Aí Humberto Campos diz assim, depois que Jesus passa pelo caminho, chega em Jerusalém, eles vão para uma casa, vão para uma salinha, ficam lá, e alguns fariseus ficam ansiosos, querendo saber, assim, dos discípulos, qual é a proposta do Cristo. Aí eles falaram assim, tudo bem, a gente viu as coisas admiráveis que ele fez, a ressurreição de Lázaro, a gente tem expectativas, e aí? Ele é o cara que vai nos libertar? O que é que ele diz? E Humberto Campos, a gente não vai trazer aqui, faz uma série de perguntas, na verdade ele escreve uma série de perguntas que supostamente esses fariseus fizeram aos discípulos, perguntas bem pontuais sobre o ponto de vista político, do ponto de vista religioso, e os discípulos respondem tristes também, porque os próprios discípulos ficaram no oba-oba. Humberto Campos diz isso, que eles estavam assim, rindo com aquele orgulho, a gente está seguindo, a gente é discípulo do rei, sabe? Eles ficavam, né, com aquela pose de, tá vendo como eu estou perto, assim. Ele diz isso, Humberto, que os discípulos também entraram nesse clima e ficaram meio vaidosos, ele usa o termo orgulho. Eles ficaram orgulhosos de fazer parte daquela caravana. Teve gente que falou no estudo passado que queria ser o jumento. Se eu fosse o jumento carregando Jesus, já estava feliz. Imagina você ser um discípulo. Então eles ficaram mesmo. Aí quando os fariseus fazem essa pergunta, Jesus está reunido com os discípulos dentro de um local fechado, e aí alguns discípulos saem. E Humberto de Campos nomeia alguns deles que eu não estou lembrado. E eles respondem dizendo, eles perguntam, como é que vai ser a libertação? Aí eles dizem, o mestre falou que é através do amor ao próximo. O que a gente deve fazer com os romanos que nos agridem? Perdoar. Depois de umas 4 respostas, totalmente balde de água fria para o que os fariseus queriam ouvir, eles começam a dar risada. Os fariseus começam a gargalhar e dizem, isso é só mais um profeta aí, mas esse não vai dar em nada. A gente esperava alguém que tivesse um plano estratégico de exército, alguém que fosse traçar diretrizes de como fazer a revolução e vencer Roma. E a resposta que é dada pelos discípulos, eles como porta-vozes do Cristo, vai totalmente contrária, né, às expectativas dos fariseus. E eles começam a rir, a zombar. Vocês só são os pescadores que não sabem de nada, eles vão embora. E eles vão embora. Né? E aí vem o trecho final do texto de Humberto Campos, que é justamente esse ir embora. Todo mundo vai embora. Depois a resposta, quando o balde de água fria é jogado, Humberto diz assim, dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. O povo foi embora. Todo aquele oba-oba se acabou com as respostas, não foi nem Jesus que disse. Jesus ficou lá dentro, segundo Humberto, e os discípulos foram ser porta-voz. Não foi ele que foi dizer, olha, eu não vim não, viu? Ser o rei de vocês não, baixem a bola. Ele não disse isso, ele ficou quieto, e os discípulos ali foram respondendo a cada um, e esses que receberam a resposta foram passando, né? Não é isso que a gente pensava, cara, poxa, não é nada disso, não vai ficar comemorando que a missão dele é outra, tal. Aí o pessoal ficou decepcionado. Aí Humberto Campos diz, a rua ficou deserta.
Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria acima de tudo a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou. Não era a promessa que eu queria? Então não voto nesse candidato mais. Aí foi embora. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava os cálculos de probabilidade do triunfo político, retraíram-se desapontados. Então os próprios discípulos ficaram desapontados. Não foi só o povo. O povo e os discípulos. E desde esse instante, a perseguição do Sinédrio, o que é o Sinédrio, né? Para quem está chegando. Sinédrio é como se fosse o STF de hoje, certo? Era o local onde se tinha os anciãos da raça, do povo judeu, e eles julgavam os casos. Inclusive, quem ia ser apedrejado, quem ia ser levado a Roma para ser crucificado, era esse grupo do Sinédrio. Eram cerca de 77 anciões, e eles eram os juízes das questões lá em Israel. Então, o Sinédrio era como se fosse o STF da gente. Então, desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto, e o Messias, sozinho, com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e, no final, a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, porém muito difícil cumprir-lhe a divina vontade com o sacrifício de nós mesmos. Então, qual é a lição? O título do texto é Lição em Jerusalém. A lição é fácil dizer, como Deus é poderoso, Deus onipotente, Deus isso. É quando você sai do louvor, você não perdoa quem está do seu lado. Então, o difícil é fazer o sacrifício. Ficar louvando Deus, mostrando que Ele é grande, isso é fácil, porque realmente Ele é, o universo é maravilhoso. Né? Mas você cumprir a vontade dele, que é renunciar, perdoar, ter fraternidade, isso é muito difícil. Então, mais ou menos, Júlia, tá ok? Tá tudo certinho? Esse é o nosso comentário, e aí fica à vontade Israel e Paulo para também fazerem os seus acréscimos. Câmbio? Falou tudo, João? Quem sou eu para falar depois de João? Só se Sérgio quiser comentar alguma coisa aí. Ele está tranquilo. Então vamos passar para o outro texto, né? A gente tem só Agora, 20 João, minutos. Cuidado com os elogios, viu, João? Sim, eu estou acostumado a isso já há quantos anos vocês ficam me testando nisso? Desde sempre. Então, até agora está indo tudo certo. O adulto é elogiar, viu? Já desde o começo que tem isso aqui. Então, estou calejado. Me ajudem a me manter calejado. Vamos lá. Vamos passar para o próximo, né? O texto 4 é o penúltimo, que está com Ismael e Nayara. É um texto do João Moutinho. João Moutinho é um escritor, escreveu livros pela FEB. Acho que ele está encarnado ainda, lá no livro Notícias do Reino. Ismael, Nay, fiquem à vontade. Ismael, Maiara, perdão. Eu li aqui errado. Maiara, troquei os N's pelos M's. Mais uma vez estou fora dos estudos, né? Tá. É claro, a pessoa não aparece, some. Você quer que eu faça o quê? Que eu acerte seu nome? Minha filha. Querido, eu não vou. Mael, arrocha aí, vai, que eu complemento. Eita. Beleza, assim, o nosso texto, o meu e mais, é do João Moutinho, né? O João Moutinho, o que eu gosto muito dele é a capacidade de síntese dele, assim, síntese no sentido mais essencial da palavra, assim, de pegar exatamente o que é essencial, de fato, na passagem e falar. O João Moutinho, são livros, né? É uma série de livros bem curtinho, e ele vai direto no ponto, assim. Bem interessante. Então, assim, algumas coisas vou tentar falar para vocês, pular talvez algumas partes que já tenham sido discutidas, porque assim, o texto basicamente fala muito do que já foi falado, do que a gente já comentou, mas traz alguns pontos interessantes, e eu queria também trazer no final uma reflexão bem pessoal minha.
Mas o texto começa falando da entrada de Jesus e disso que a gente já falou, da expectativa do povo judeu e da representação disso, né? Algo triunfal, né? De uma certa forma, na verdade não tão triunfal assim, porque como geralmente as autoridades entravam vamos dizer assim, numa vitória de alguma guerra, alguma batalha de uma guerra, né? algum imperador, alguma autoridade, algum general entrava na cidade exibindo as espadas, exibindo às vezes até os corpos dos inimigos, cabeça de inimigo, e aí sendo ovacionado da mesma forma. Ele faz essa comparação, né? Os príncipes e os guerreiros adentram as cidades conquistadas, cavalgando animais de raça, empunhando reluzentes espadas em sinal de triunfo, a demonstrar glória e poder terrenos, conquistado a preço de sangue e lágrimas. Já o príncipe de Deus entra em Jerusalém com o destino à Via Crucis, montado num jumento, humilde animal de serviço. E aí já começa a falar do jumento, né? O que eu acho legal, Maia até colocou os tópicos aí, mas se eu tiver pulado alguma coisa ou deixar de falar algo, por favor, pode me interromper e depois complementar. Mas ele utiliza a figura do jumento com dois significados. Primeiro, o da simplicidade, né? Então, assim, ele podia ter entrado de diversas maneiras, em uma carruagem toda cheia de romagens, de paramentos, e ele entra num simples jumentinho, né? Um símbolo de simplicidade, de humildade e de também serviço. O jumento é utilizado pelo Moutinho e outros autores também vão trazer essa simbologia do serviço, né? Aquele animal que está carregando para todos nós, principalmente naquela época, carregava as bagagens, enfim, a comida, as coisas necessárias para uma viagem longa. Geralmente eram carregadas pelos cavalos, pelos camelos, pelos jumentos. Então é um símbolo de serviço, de operosidade, né? E algo que está operando de fato e não inerte. Que de fato representa a figura de Jesus. Então, muito mais do que essa entrada triunfal, há esses pequenos detalhezinhos de simplicidade e de serviço que estão nas entrelinhas dessa entrada. Tá certo? E aí ele faz no final uma referência à profecia do Zacarias, que já foi comentada. Então eu vou me abster de falar sobre isso, mas eu passo para a Maia agora, antes de falar dar um comentário mais pessoal, para a Maia falar alguma coisa que ela queira aí, complementar, falar. De Abraão, sim. Passa a bola. Tem um paralelo bem forte. Que ele carrega a gente fala, é bem interessante. Mael resumiu muito bem. Na verdade é um texto bem curto mesmo e bem sintético, mas que ele vem trazer grandes aprendizados. E assim, para mim o que ficou mais forte foi essa comparação que Moutinho faz entre os grandes líderes da época material, né, que eles utilizavam era muita pompa, tudo muito, e aí ele traz a grande comparação com Jesus na sua figura, que, né, vem demonstrar profunda humildade, chegando no jumentinho. E aí, acho que o grande resumo do texto, que inclusive ele vem resgatar também diversos momentos da vida de Jesus, é nos mostrar que Jesus a todo momento estava nos ensinando, né? Trazendo ensinamentos importantes para a gente. Então, desde o seu nascimento, na manjedoura, vem
já dá essas lições de humildade, de o que é necessário e o que é realmente supérfluo. E aí, passando por diversos momentos em sua vida, incluindo a entrada dele em Jerusalém, e até a culminância do seu testemunho na cruz, né? Então, é um texto muito bonito, bem poético, mas que realmente, como o Mael falou, tem muito do que já foi falado e comentado aqui. Mas realmente o que fica bem forte também é o símbolo, a simbologia do jumentinho, né? Como um animal que ninguém dava muito por ele, mas que é ele que recebe essa incumbência de levar o mestre. Então, mostrando a utilidade também, que todo mundo tem a sua contribuição aí. Então, gostei muito. E passo a palavra a Câmbio. Só queria acrescentar rapidinho algo, justamente sobre esse último tópico que Maia colocou aí em relação à profecia. Que refletindo um pouco, a gente sempre fala e reflete bastante aqui no NEP sobre as profecias, né? E nesse ponto a gente vê que, de fato, essa passagem, esse fato específico da vida de Jesus foi narrado em detalhes, né, pelos profetas do Velho Testamento, como outros fatos da vida de Jesus. E aí eu fiquei pensando, talvez trazendo para a nossa própria vida, que também há alguns desses tipos de sincronismos, não sei se vocês vão se identificar, mas pelo menos assim, na minha vida, em alguns pontos, alguns anos específicos, esse ano está sendo um deles, acontecem alguns sincronismos, alguns fatos intrigantes, dizer assim, alguns déjà-vus que acontecem, como se a vida estivesse querendo nos dar alguma mensagem em relação a algo. E eu fiquei comparando com essa passagem de Jesus, porque eu imagino que, em termos práticos, não havia necessidade de que as coisas acontecessem exatamente dessa forma. Jesus entrando em cima do jumentinho, sendo ovacionado pelo povo de Jerusalém, né? Mas há uma mensagem por trás desse cumprimento, né, dos fatos assim, ipsis literis, como eles foram previstos. Há uma mensagem por trás disso, na vida de Jesus e na nossa vida, muitas vezes, com esses sincronismos que a gente vê, às vezes acontecendo algo, repetindo alguma coisa que aconteceu no nosso passado, mais de uma vez. Então, cada um reflete pessoalmente seus próprios sincronismos, mas eu acredito que não seja algo pessoal meu, não. Não sei se vocês se identificam, mas fica essa reflexão. Não, perfeito, Ismael. O que você colocou aí, o próprio texto de Kardec, né? Aquele primeiro, Kardec diz isso, que todos nós estamos conectados, todo mundo está conectado numa grande rede, e a gente sabe que através do fluido cósmico universal, os nossos pensamentos se interligam, as nossas ações se interligam, a lei de causa e efeito funciona, e a gente muitas vezes não para observar os fatos singulares que acontecem na nossa vida, mas todo mundo, se for observar a sua história, quem tem menos história, quem tem mais história, vai observar assim, momentos pontuais, e você vai ver a ação da espiritualidade, uma coisa que sai da sua vida, uma coisa que entra na sua vida, uma mudança que você tem, relações com pessoas, relações com instituições. Então a gente tem uma história, há um planejamento reencarnatório. A gente não vem aqui de roldão. Cada um de nós tem uma história pretérita, tem uma história presente, que foi pensada para ser futuro quando a gente estava no mundo espiritual. Então não é que está tudo predeterminado, não é assim. Mas as linhas gerais da nossa vida, elas foram desenhadas no mundo espiritual. E a gente vai cumprindo esse programa, com ajustes aqui, escorregões acolá, mas há uma ordem sim no universo e a gente vai seguindo esse caminho. Quanto mais harmonizado a gente estiver com a lei de Deus, mais a gente vai andar no trilho. Como Jesus era 100% conexão banda larga infalível com Deus, ele não caía a hora nenhuma, né? A conexão não caía. Como a gente fica oscilando, baixa vibração, fica depressivo, é triste, pessimismo, a gente sai um pouco do foco e o guia espiritual às vezes não consegue. Olha, você tem que estar aqui, mas você está tão down que você deu uma desviada, né? Então Jesus era toda hora ali, ó, no caminho certo. Mas é todo mundo conectado, ninguém está desamparado, porque é um planejamento, uma providência maior.
Ok? João, e um detalhe aí é o ponto que ele fala a respeito da surpresa, quando esses eventos acontecem. Tem um amigo meu que usa uma expressão muito interessante, ele chama de deusicidências, que é quando existem aquelas coincidências que a gente costuma chamar de coincidência, que a gente costuma ficar surpreso, que a gente costuma dizer assim, caramba, aconteceu uma coincidência, e muitas vezes essa surpresa esconde essa falta de intimidade com a espiritualidade, né? De entender esse ponto que você falou, que está tão bem escrito lá no Kardec, de que as linhas estão conectadas, né? De que as ações estão conectadas, de que as pessoas estão conectadas e que a gente aqui está vivendo uma realidade que já existe uma outra realidade que é muito mais substancial e que está olhando para a gente assim, dizendo assim, olha, vão por aqui, porque esse caminho daqui é o que é mais aconselhável para a vida de cada um. Lógico, com respeito ao livre-arbítrio. Muito bem colocado. Gente, vamos para o último texto. Se Paulo... Ô, João. Pois não, Paulo. Só queria citar uma coisa rápida, que é a seguinte. O Gil fala aí, ele cita Anás e Caifás, né, no texto dele, que foi que os condenaram Jesus, né, e eles eram, no caso Caifás, era o sumo sacerdote de Anás, se não me engano, era o sogro, né, de Caifás, e Caifás era o sumo sacerdote daquele ano, né, lá. E é interessante notar porque eles condenam Jesus à crucificação, e esse fato, essa imolação, Pastorino vai dizer que é exatamente que ele atinge o grau do sumo sacerdote, mas segundo a ordem de Melquisedeque, né? Não o sumo sacerdote dos humanos, né? Mas sob a ordem de Melquisedeque. E se não me engano também, acho que a gente já discutiu isso em algum momento, acho que pelo WhatsApp, Anás seria o Hanan, lá do livro, né, de Humberto de Campos. É isso mesmo? Paulo, eu lembro que a gente conversou sim, a gente aventou essa possibilidade, até pela semelhança dos nomes, né? Então é possível sim que aquele personagem que aparece no livro de Boa Nova de Humberto de Campos, antes de Jesus subir para Galileia, ou melhor, descer para Galileia, mas ir para a região norte, teve aquela conversa com o sacerdote orgulhoso, Hanan pode ser o Anás, né? Independente disso, são pessoas parecidas, né? Personalidades orgulhosas e muito intelectualizadas, mas pouco dadas ao sentimento. Mais alguma coisa ou a gente passa para o próximo grupo? O mim pode passar. Israel, tem alguma coisa? Vamos lá, né? A gente pode só passar, tem mais uns 5 minutinhos, já estourando o tempo. O grupo Sou eu. Nayara e Elis. Vai ser só Nayarinha mesmo. Tá dando para escutar, gente? Tá ótimo. Então tá. Eu vou ser rapidinho porque, na verdade, assim, inclusive, Mai e Ismael falaram muita coisa do que estava no meu texto também, sabe? E aí foi bacana porque teve muita coisa do texto que eu não tinha entendido realmente. Eu também li com um pouquinho de pressa, né? E aí foi bom que ao longo do estudo veio trazendo uma clareza, né? Mas só para você bem curtinha mesmo, assim. Ele inicia o texto, assim, que ele vai fazer essa conexão sobre o que já havia sido escrito anteriormente, né? A história de séculos, né? Mais dessa que João falou no início do estudo, por Davi, comprovando aí que a gente tem uma regência espiritual, que tudo é planejado e orquestrado com muita antecedência. Nem João acabou de falar, que nem até o Kivitz falou, e eu achei bacana o vídeo do Kivitz, porque ele trouxe que foi justamente isso aí que você falou agora no finalzinho, João. Que a gente tem nossa história também, né? A gente fica tão pensando assim em grandiosos e tal, mas a gente tem que lembrar que a gente tem nossa história também, tem a regência espiritual na nossa história. E aí depois ele vai trazer também essa comparação do jumento, essa coisa de que às vezes os príncipes, eles utilizavam muitos animais de raça, pomposos e tal, que aí vão demonstrar força, poder, prepotência, escravidão e morte. E, na verdade, Jesus com o jumento é uma lição de paz, trabalho e serenidade,
que ele considera os fundamentos da vida e do progresso. Aí eu selecionei essa última parte, que está aí no slide, né? Eu não vou ler não, tá? Que me chamou a atenção, porque ele traz justamente essa questão da unidade do Cristo. Eu acho que foi, na verdade, é o que mais chamou a atenção para todo mundo, né? Durante essa passagem. Diante desse momento tão significativo e valoroso, assim, né? Porque é a consagração dele, né? E aí também o tio trouxe ele chamou a atenção a essa descrença dos apóstolos. E eu fiquei pensando, quando ele cita lá em João, né? Que os discípulos não entenderam. Então aí eu fiquei pensando que às vezes a gente ainda age muito como os apóstolos, né? Desacreditando em atos pequenos que acontecem na vida. Ou sei lá, às vezes a gente espera a resposta em forma de coisa muito grandiosa. E na verdade, não necessariamente são nessas situações grandiosas que a gente enxerga uma lição, que a gente consegue extrair o aprendizado, né? E eu estou vivendo realmente isso atualmente, Ismael falou, mas eu acho que esses últimos dias tem muito sido assim para mim, como pequenas ações, como coisas que eu deixei passar, que poderiam ter facilitado o processo lá na frente. E essas pequenas ações diante a situação toda, né? Então, às vezes a gente fica querendo, sei lá, um sinal do guia, assim, de uma forma mais expressiva, mas ele está te dando pequenos sinais, assim, né? Para você entender a situação toda. E a gente acaba não percebendo. Então, eu achei genial isso, assim, porque vocês imaginam, né, gente? Como seria se Jesus tivesse entrado num cavalo desse de raça, com toda a pompa? Imagine as interpretações que as pessoas, a aceitação das pessoas humildes, das pessoas pobres, daquelas pessoas naquele momento, não teriam o mesmo efeito do que ele viu nessa situação, né? Para aqueles realmente que acreditavam que foram tocados por ele. Mas, só para finalizar, que aí eu achei muita coincidência, porque lendo esse texto, eu lembrei de uma coisa que vem me incomodando há muito tempo no meu espírito, assim. E aí, Alexandre falou na fala dele, né? Uma coisa que vem me muito incomodando é que quando você vai em congresso, ou você vai em eventos, ou você vai nas casas espíritas, assim, as pessoas parecem que estão tendo muito mais uma recepção em cavalos de raça do que do jumentinho, né? Verdade. Há muita exaltação, muitos aplausos. Chega um palestrante assim, todo mundo parece ter segurança, sabe? Mas, por exemplo, eu estava na palestra de Divaldo, rapaz, umas 500 vezes o povo atrapalhando a palestra, aplaudindo, aí o povo levanta e faz aquela exaltação, sabe? Então, eu acho que me trouxe isso, essa reflexão também da gente buscar essa serenidade, essa paz que Jesus veio trazendo no jumentinho. Não essa exaltação que seria um cavalo de raça, sabe? É isso, câmbio. Muito bom. Muito bom. Tem um... Peraí, slide, por favor, João. Deixa eu só. Muito bom, Nai. O Sérgio vai fazer um comentário aqui. Tem um ponto que eu li aí que eu acho que vale a pena a gente ler, que é essa parte aí da incompreensão dos discípulos, né? Ele vai dizer ali, ó, nesse asterisco aí, os discípulos inicialmente não entenderam essas coisas, né? No asterisco lá embaixo. Os discípulos inicialmente não entenderam essas coisas a respeito dele, ou seja, Jesus entrando no jumentinho, né? Essa humildade toda não era tão compreensível assim. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que essas coisas relativas a ele estavam escritas e que lhe fizeram essas coisas. O que chama a atenção aí é esse compromisso de Jesus com a eternidade. E esse compromisso dele com a eternidade faz com que ele conviva com aquelas pessoas no meio da sua incompreensão, sem que ele sinta a necessidade de sair se justificando e se explicando. Olha, pessoal, é o seguinte, eu entrei porque na verdade estava escrito, então, ó, presta atenção, vamos pegar aqui o texto. Não, ele confia no discernimento de cada um e mais do que isso, ele confia na ação do tempo, que é, em outras palavras, a ação de Deus na vida de cada um de nós, né? Eu acho que isso, para a gente trazer para a nossa vida, é fundamental. Porque às vezes a gente quer ser compreendido no ato da nossa, no momento da nossa ação. A gente faz uma ação que causa incompreensão e a gente quer ser compreendido na hora. E às vezes isso vai levar um tempo, né, para que chegue essa compreensão.
Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, mas esse compromisso nosso em fazer o que é certo deve estar acima da nossa necessidade de ser compreendido. Muito bom esse comentário de Sérgio, né? E tem a ver com a oração de São Francisco, né? Compreender antes de ser compreendido. Exatamente. Porque assim, você nem todas as vezes você vai conseguir captar tudo que um parente seu fez ou que um líder de um governo fez. Você tem duas opções. Olha, não entendi. Você pode ficar revoltado, ficar pé da vida, pode ser violento, ou você pode dizer, bom, essa é a minha limitação, mas eu sei que é um comando maior, e eu vou esperar o tempo passar para poder absorver isso. No caso específico do Cristo, não só nessa passagem como em outras, ele não deixava legendas porque ele estava ensinando também, né? Isso. Ele era um mestre, ele era pedagogo, então se tudo que ele fizesse, ele desse o bizu, ele não ia deixar que os discípulos começassem a matutar, como a gente diz. Então ele faz a lição, ele faz o ato, ele deixa a lição. Isso. E quem vai assimilar, fazer um processo de ficar encasquetado, por que isso? Aí isso é João escrevendo. Isso aí, esse textozinho final do João Moutinho, é João Evangelista que escreveu isso. Então João diz, e João estava lá. E nós depois percebemos que era Isaías que ele estava querendo. Jesus não disse, Jesus confiou na capacidade deles de inteligência, que eles iriam compreender, fazer a conexão e ter um insight. Essa espontaneidade de escrever a caída de ficha é o grande trunfo do ensinamento de Jesus, né? Ele utilizava como lousa a convivência e o tempo para ensinar. Exatamente. Ele não era como muitos professores que, não, eu vou dar o bizu aqui para você tirar um 10. Isso. Ele não está preocupado com nota. Ele quer saber o processo, não é o final. Qual é o processo que você passou para chegar nesse final? Você fez realmente o processo? Ou você engoliu aquela fórmula, ou você repetiu? Não é isso que ele quer. Ele é um mestre. Chegar pra gente, né? Não chegaria até nós, né? Não chegaria até nós e o nosso espírito não ia ser estimulado a questionar. Porque Sócrates fazia isso na Grécia também. Não dá pronto conhecimento. A gente tem hoje, infelizmente, um processo educacional muito mercadológico, que só quer números, números e números, que é que o aluno só decore e faça aquilo. E não estimula a juventude a refletir para chegar nas suas conclusões, né? E a gente tem a sociedade hoje, sobretudo no Brasil, muito alienada em relação a tudo, porque não foi educada a fazer reflexões por si mesmas. Eles querem já me dar um bizu para eu tirar o 10. Enfim, é muito assunto, o tempo já está esgotado, né? Assim, pertinente demais essa questão do Cristo. Veja que parecia só uma entrada, não está entrando numa cidade, mas olha tudo que a gente viu nessa entrada, né? Então, assim, hoje é o penúltimo estudo do ano. Próxima semana a gente vai ver o último, que é também sensacional. Que é aquela cena que muita gente discute se aconteceu ou não, a gente vai ver. É quando Jesus, já em Jerusalém, vai no templo de Jerusalém, expulsa os mercadores e derruba coisas. Nossa. Essa é a expulsão dos vendilhões do templo. A gente vai ver isso nas próximas 2 semanas e vai fechar o ano de 2019 e depois vai ter a confraternização, certo? Aí vai ficar com Maiara e com Elisângela lá de Fortaleza a condução desse estudo da expulsão dos vendilhões do templo. Ali vai ser emocionante, essa explicação. Prece final, André Gaioso, tá com violão, amigo, para fazer a prece? Tô com violão, o Sérgio tá com a flauta? Não, a flauta foi excepcional naquele dia por uma promessa cumprida, não foi? Foi. Então aí vai ter que ser uma promessa a cada 15 dias, né? Pra devolver. No último estudo ele vem, porque é o final, né? Aí ele dá o ar da graça dele na flauta. Mas alguma música, Israel, Paulo, vocês têm alguma sugestão a fazer? Conta de Paulo, Andrezinho, o que vocês acham? Como é? Rapaz. Aurora? João falou Aurora, está perfeitamente de acordo. Tá bom.